Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos uma ministração sobre a sua vida. Desta vez, nós vamos estar falando a respeito da mesa dos pães da proposição. Isso mesmo, a mesa dos pães da proposição. Lembrando que nos vídeos anteriores nós já falamos a respeito do tabernáculo, da divisão do tabernáculo, falamos sobre a Arca da Aliança que estava no lugar santíssimo, isto é, no Santo dos Santos. Falamos a respeito de uma explicação ou sobre uma explicação teológica sobre o tabernáculo e sobre a Arca da Aliança. Procuramos também, além de teologizar todo o texto, procuramos também de uma maneira, de uma forma hermenêutica, espiritualizar a mensagem do santuário e a mensagem sobre a Arca da Aliança para a edificação da sua vida, para a edificação de um conhecido, de um amigo ou de um irmão. Por isso, antes de lermos a Escritura Sagrada, eu quero pedir a você neste momento que antes de prosseguirmos, deixa o seu like, deixa o seu joinha nesse vídeo aí que vai nos ajudar muito, ok? Vai nos ajudar muito no nosso engajamento aí junto ao YouTube. Pedimos também que você compartilhe esse vídeo, nesse exato momento, um clique apenas, não vai te custar nada e você vai nos ajudar, levando essa mensagem a mais pessoas que necessitam ampliar o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito da palavra do Senhor e dos assuntos concernentes ao santuário de Deus, o tabernáculo de Moisés. Então, se prepare, porque nós temos uma informação espiritual para passar para a sua vida aqui nessa ministração. Amém, pessoal? E o texto que eu quero colocar para vocês aqui é o texto do livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de número 23. Está escrito assim: Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao seu redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, suas colheres e suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, tudo de ouro. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a face do Senhor continuamente. Essa leitura, querido, serve para quê? Para elucidar toda a intenção, toda a vontade de Deus a respeito deste objeto, deste utensílio sagrado. Estamos perante um texto que o Senhor está ordenando a Moisés que passasse aos ouvidos daqueles que iriam fazer essa obra os traços de forma detalhada, como Deus queria. A Bíblia está nos orientando que o Senhor vai dar uma ordem a Moisés para a construção desta mesa. E a madeira que será utilizada para fazer este utensílio é a mesma madeira que foi utilizada para fazer a Arca da Aliança. É uma madeira de cetim, ou em algumas outras versões pode também aparecer a madeira de acácia, que tem a mesma representatividade esta que eu já vos declarei aqui nos vídeos anteriores, que essa madeira ela representa logicamente
toda uma estrutura de resistência, porque nós estamos falando de algo que vai ficar no deserto e precisa de resistência para suportar toda a pressão natural que poderá vir por intermédio de frio, de umidade e de outras coisas mais, ou de qualquer outro tipo de confronto por meio de insetos que poderão vir sobre este lugar e danificar toda esta estrutura, cupim, insetos roedores, entre outros mais. Então, a estrutura sendo feita com essa madeira proporcionará resistência, e resistência é fundamental para tudo aquilo que se faça para o Senhor. Então essa madeira é a madeira indicada para realizar essa obra. Além de ser feita essa mesa com esta madeira, o texto acabou de deixar claro para nós que esta madeira seria revestida de ouro. Como tudo que está dentro do santuário tem esse revestimento de ouro, que representa, logicamente, a divindade e a majestade do Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então nós temos uma mesa, e essa mesa, pela metragem que nós acabamos de conferir, ela teria 1 metro de comprimento, ok? 1 metro de comprimento. Ela teria também meio metro de largura, 1 metro de comprimento e meio metro de largura, e teria 70 centímetros de altura. Então não é uma mesa extraordinariamente grande, não é uma mesa gigantesca em sua proporção de tamanho, em sua metragem. É uma mesa razoavelmente pequena, entretanto serviria para cumprir o propósito do Senhor. Esta mesa também, pelo que disse o texto, ela teria uma espécie de coroa ao seu redor, em toda a sua lateral, uma espécie de coroa, tudo banhada de ouro. Haveria também sobre ela, na lateral, uma espécie de moldura, algo que é para poder embelezar a mesa e destacar esta mesa. E ao redor desta moldura haveria também mais outra coroa de ouro, pegando toda a sua forma, todo o seu quadrado extensivo da mesa, e essa coroa serviria também para trazer beleza e majestade para essa obra que está sendo realizada. Nas laterais desta mesa, mesmo exemplo da Arca da Aliança, haveria argolas, 2 argolas na lateral direita, 2 argolas na lateral esquerda. Estas argolas fundidas ao lado da mesa serviria para quê? Para quando os varais fossem preparados, as 2 varas também da mesma madeira de cetim, revestida de ouro, serviriam para quê? Para introduzir nestas argolas para carregarem a mesa quando Israel saísse em suas peregrinações. Os sacerdotes levitas, incumbidos desta responsabilidade de transportar estes utensílios sagrados, levaria também a mesa com os varais, transportando-a sobre os ombros, de forma a qual o próprio Deus havia para eles designado. Todos os talheres, pratos, todos os objetos, todo o aparato que cerca essa mesa, no sentido de estrutura, de manutenção, tudo é de ouro. Nada de prata, nada de bronze, tudo de ouro. É uma perfeição do Senhor. É Deus falando para Moisés e para os filhos de Israel a respeito de sua perfeição, de sua majestade, a respeito de sua majestade. É algo realmente maravilhoso. Sobre esta mesa seria colocado 12 pães. Estes 12 pães seriam conhecidos como pães da proposição. É o chamado pão da proposição, que também são conhecidos como pães da presença. Pães da presença porque estariam diante da presença do Senhor continuamente estes pães.
O trabalho para fazer esses pães seria um trabalho minucioso e foi ordenado que não se utilizasse fermento na hora de fazer este pão, uma vez que fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Então, a Escritura nos faz saber que o fermento ele foi banido. Na hora de fazer este pão, o fermento seria deixado de lado. Teríamos um pão puro, algo que seria consagrado e dedicado ao Senhor. É interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, é interessante que estes pães ficariam na mesa durante 7 dias. E esses pães não estragariam e esses pães também não iriam vir a embolorar. Isto porque a presença do Senhor seria fundamental para a preservação destes pães, para eles estarem em perfeitas condições na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é glorioso. A maneira com a qual o Senhor está fazendo esta obra, a maneira com a qual Deus está revelando ao seu povo o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção, a sua benevolência. Deus, ele é soberano, Deus é sobrenatural em todos os seus feitos e isso nos leva a glorificar o seu nome, viu? Isso nos leva a glorificar o seu nome. Esses 12 pães representam, logicamente, as 12 tribos de Israel. Isso porque o número 12 na Escritura representa, de fato, a completude de Deus. Não queremos aqui falar sobre numerologia, mas quando se fala de números na Bíblia, números na Bíblia tem uma importância também bastante representativa naquilo que diz respeito à interpretação teológica dentro de cada contexto que os números são empregados. Como, por exemplo, quando se fala do número 1, do número 2, do número 3, o 4, o 5, 6, até o número 12. Nós encontramos muitas representatividades e muitas aplicações especiais dentro desses números. Por exemplo, quando falamos do número 1, nós lembramos que existe um só Deus, é um só batismo, um Pai, um Filho, um Espírito. Então, o número 1 a gente entende que é uma só salvação, ok? Número 1. O número 2, nós entendemos que existe 2 mundos, o mundo físico, o mundo metafísico, sendo o mundo espiritual, o mundo carnal. A Bíblia tem 2 divisões, primeiro mandamento e o segundo mandamento, ou Antigo e Novo Testamento, não é verdade? Então, sim, pelos números nós vamos entendendo dentro da Bíblia, dentro da Escritura, algumas coisas. Número 3, nós lembramos logo do Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro do número 3, nós entendemos também que a divisão do tabernáculo que nós estamos aqui estudando era dividida em 3 partes: átrio exterior, lugar santo e santo dos santos. O ser humano, o homem, foi formado em 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. É importante entendermos isso. Número 4, nós percebemos que no jardim que estava no Éden, saía um rio que se dividia em 4 braços, né? 4 braços. O rio Pison, o Hidekel, o Eufrates, né? O Eufrates, e tínhamos um outro ali que me foge a memória aqui agora, porque não faz parte do contexto que nós estamos aqui abordando. Temos um outro detalhe importante dentro do número 4 também, que os querubins que foram vistos pelo profeta Ezequiel tinham 4 faces, né? Face de leão, face de boi, face de homem e face de águia. No livro do profeta Daniel, o próprio Filho de Deus ele é identificado simbolicamente como o 4º homem da fornalha de fogo. No número 5, nós entendemos a respeito dos 5 dons ministeriais que foram mencionados pelo apóstolo Paulo, né? Pelo apóstolo Paulo, os 5 dons ministeriais, que é apóstolo, evangelistas, apóstolos, os evangelistas,
os pastores, os doutores e também os mestres, não é? Os mestres. Então nós temos essa simbologia especial. No número 6, nós entendemos também que no sexto dia, o Senhor criou o ser humano. O número 6 é o número do homem. O número 6 também nós entendemos que dentro da matemática bíblica, o 666, o tríplice 6 é o número do anticristo, é o número da besta. No número 7, por exemplo, Deus ele descansou no sétimo dia da obra que ele havia realizado. No número 7 também, Israel foi ordenado a caminhar ao redor das muralhas, né, das muralhas de Jericó. No sétimo dia seriam responsabilizados por darem 7 voltas ao redor da muralha. No número 7 também nós percebemos que a ordem de Eliseu para Naamã foi dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E falando no Apocalipse das pragas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Número 7 é amplíssimo em significados dentro da Bíblia e representa também a plenitude do Senhor, né? O número perfeito de Deus. No número 8, 8 pessoas foram salvas na arca de Noé, não é? Noé e toda a sua família. Noé, a sua esposa, não é? Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras, as 3 esposas dos filhos, 8 pessoas na arca. O número 9, nós entendemos a respeito das 9 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, os 9 aspectos do fruto do Espírito, os 9 dons do Espírito Santo. O número 10 é um número bem simbólico dentro da Bíblia também, é um número de aliança, né? O número 10 é um número de aliança, 10 virgens, 10 dracmas, 10 mandamentos, é um número realmente fantástico. O número 11 é um número que nos leva a entender que após Judas Iscariotes ter traído o Senhor Jesus, restaram-se apenas 11 discípulos. Aí quando chegamos no número 12, a gente vê um número completo. São 12 patriarcas, 12 tribos, são 12 apóstolos, Jerusalém, a Nova Jerusalém, 12 portas, os seus muros têm 12 fundamentos, e sobre os fundamentos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o número 12 é um número fantástico, né? Um número fantástico. Ao redor do trono do Cordeiro tem 12 tronos de um lado, 12 tronos do outro, que somam 24 tronos com 24 anciãos. Então o número 12 é um número simbólico. Tudo isso é para você entender que não foi por acaso que Deus ordenou que fosse colocado ali junto à mesa, sobre a mesa, os 12 pães que representam as 12 tribos de Israel. E representa também a provisão de Deus durante os 12 meses do ano para a nação de Israel. É Deus dizendo que seria o provedor, é Deus dizendo que seria aquele que iria guardar, que iria nutrir, que iria suprir, que iria prover tudo aquilo que fosse necessário para o sustento e para a manutenção desse povo durante a peregrinação de 40 anos ali no deserto. Agora entenda isso comigo, meu querido irmão, entenda isso comigo, minha querida irmã. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que guarda, é um Deus que responsabiliza em cuidar daqueles a quem Ele faz promessa. O salmista, a exemplo, no Salmo 37 e no verso 25, o salmista disse: sou velho, mas eu já fui moço e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, querido. Receba essa informação espiritual neste momento. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa ministração teológica para liberar algo espiritual sobre a sua vida. Receba uma providência do Senhor. O Deus que te chamou, o Deus que te resgatou, o Deus que te fez promessa, Ele é interessado em te abençoar. Ele tem um interesse em te guardar, em te preservar, em suprir as suas necessidades. Pegue essa palavra, pegue essa mensagem profética que está vindo em sua direção neste momento. Deus, Ele está interessado em te abençoar, em te guardar,
em suprir todas as suas necessidades. Deus se responsabiliza por quem ele chama. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus, ele se responsabiliza por quem ele faz promessa. A mesa está preparada, viu? A mesa está preparada, a mesa está posta, a mesa está posta. O banquete de Deus, ele está preparado para todo aquele que ele faz promessa. Então Deus está se responsabilizando pelo cuidado do povo, por guardar, suprir, nutrir, prover tudo que é necessário para o seu povo durante os 12 meses do ano. Não iria faltar segurança, abrigo, refúgio, proteção, alimento, tudo aquilo que era necessário para suprir as necessidades do seu povo. Interessante também é que os pães da proposição representam comunhão. Os pães da proposição representam comunhão. É Deus dizendo, terei comunhão com vocês. É Deus dizendo, terei comunhão com Israel. Terei comunhão com a nação judaica, com a nação hebreia. Terei comunhão com os meus servos. É Deus dizendo, terei comunhão com todo o meu povo. Você pode entender isso? Deus soberano, Deus grande, Deus justo, o Deus que está sentado no trono, dizendo, terei comunhão com você. Terei comunhão, porque mesa fala de aliança. É Deus dizendo, terei uma aliança com o meu povo. Terei aliança com os meus servos. É o Deus eterno, grande é o Shaddai. Yud Re Vav Re, o Deus eterno, o Senhor dos céus e o Senhor da terra, dizendo, terei comunhão com vocês, terei aliança com vocês. Você pode entender como é lindo o Deus Todo-Poderoso dizendo, eu terei uma aliança com você, terei comunhão com você. Essa mesa é a mesa da aliança, é a mesa da comunhão, é a mesa do alimento sagrado, glória a Deus, é a mesa do alimento sagrado. Esse pão, ele seria trocado no último dia da semana. O dia de sábado, esse pão ele seria trocado. Os sacerdotes entrariam no lugar santo e fariam a manutenção, fariam a troca, não é? Fariam a troca desse pão, que na verdade é o Lechem Rapanim, o pão sagrado ou pão da presença. Eles tirariam os 12 pães que ali estavam, os 12 pães, colocariam os outros 12 pães recém-preparados para ocuparem o lugar, porque a mesa não pode ficar vazia. Na presença de Deus não tem mesa vazia. É bom que saibamos isso aqui. Na presença de Deus não tem mesa vazia. Tirava-se os pães, no findar do 7º dia, colocaria os pães novos. Interessante é que os pães que passaram 7 dias sobre a mesa, eles não estragavam, não apodreciam. Os pães ficavam intactos, perfeitos, sadios, quentinhos pela presença de Deus. E o que é mais interessante, se você não der um glória a Deus aí agora, Deus vai te pegar, viu? Deus vai te pegar. Porque o que é mais interessante é isso aqui. É que quando tirava-se os pães da mesa de 7 dias, os sacerdotes, isto sim, os filhos de Arão, eles comiam esse pão na presença de Deus. Eles comiam esse pão. Esse pão não se jogava fora. Esse pão não se dispensava. Esse pão não jogava-se aos animais. Esse pão não ia ao lixo. Esses pães, os sacerdotes, os filhos de Arão, eles comiam este pão, ou estes pães. Eles se alimentavam dentro do lugar chamado santo. Não levava para fora. Esse pão era consumido dentro do santuário. É Deus dizendo, eu alimento quem para mim trabalha. Ok? É Deus dizendo, eu alimento quem para mim trabalha. Os sacerdotes trabalham para Deus, ininterruptamente, diariamente, trabalhando para Deus, na manutenção, a guarda do santuário. E o Senhor está dizendo, quem para mim trabalha, eu alimento, eu supro as necessidades. Eles comiam aquele pão que estava quentinho, ok, preservado por Deus.
Isso é interessante também, porque esses 12 pães representam a nação de Israel, as 12 tribos. E esses 12 pães também representam os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos é uma representatividade da igreja. Da igreja. Então, esses 12 pães representam a nação de Israel e representam ao mesmo tempo a igreja. Porque Abraão ele tem duas descendências. Abraão tem duas descendências. A primeira descendência de Abraão são as estrelas dos céus. As estrelas dos céus. O segundo descendente de Abraão, a areia que está na praia do mar. Então Abraão tem os descendentes em cima e embaixo, estrelas e areia, disse Deus. Assim como as estrelas são incontáveis, a sua descendência será. Como os grãos da areia que está na praia de um mar. Os grãos são incontáveis, assim será a sua descendência, as duas descendências de Abraão, estrelas do céu e areia da praia. Estrelas do céu, a nação de Israel, os judeus, a areia do mar, da praia, os gentios, a igreja, que por intermédio de Jesus Cristo alcançou a bênção de Deus através da vida de Abraão. Então entenda isso, por favor, irmãos. Os 12 pães representam os judeus, a nação de Israel, as 12 tribos. Os 12 pães representam os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são representatividades da igreja, representam a igreja. Então, enquanto é Deus falando, enquanto Israel estiver na minha presença, Israel sempre terá vida. Os pães não estragavam. 7 dias eles não estragavam. Enquanto Israel estiver na presença de Deus, Deus preserva. Deus dá graça. Deus dá vida. Enquanto a igreja estiver na presença de Deus, Deus dará graça. Deus dará vida. Deus vai dar toda a unção necessária para a igreja permanecer de pé, para a igreja permanecer saudável na presença do Cordeiro de Deus. Então, queridos, esta é a mesa dos pães da proposição, a mesa dos pães da presença, a mesa dos pães que representam a nação de Israel e que representa a igreja do Cordeiro. Esta mesa com todo o seu aparato de ouro, ok? Todo o seu aparato de ouro, a coroa que fora feita, que nós falamos no começo, essa coroa que representa a glória de Cristo sobre Israel, a glória de Deus sobre a nação hebreia, sobre a nação de Israel. É importante também ressaltarmos isso aqui, porque há essa coroa, e essa coroa sobre a mesa representa de fato a divindade, a majestade e o senhorio de Cristo sobre a nação de Israel e sobre a igreja, a nação gentílica, que veio a graça, que veio a salvação por intermédio da crucificação e da ressurreição do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, receba essa palavra, que Deus te abençoe, que através da mensagem da mesa dos pães da proposição, tenhamos providência, tenhamos o cuidado de Deus, tenhamos o suprimento necessário para estarmos peregrinando aqui nessa terra, e que através da mensagem da mesa dos pães, tenhamos aliança com Deus, tenhamos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, porque aonde tem o pão sagrado, a comunhão ela impera. Aonde falta o pão, falta comunhão. Aonde falta o pão, falta a aliança. Aonde falta a aliança, falta a presença de Deus. Pão na Bíblia representa também a própria palavra. A palavra é o pão que nos alimenta, o lechem que nos alimenta. A palavra é o pão. Aonde falta a palavra, falta aliança. Onde falta a palavra, falta comunhão. Aonde falta a palavra, falta união. E aonde falta união, aliança e comunhão, Satanás ele trabalha com toda liberalidade. Mas que venhamos tomar posse desse pão. Que esse pão não saia do nosso altar,
porque a mesa de hoje, a mesa que alimenta a igreja, é o altar do Senhor. E que o altar de Deus, que é a mesa sagrada, sirva para alimentar a noiva do Cordeiro e que nós sejamos as ferramentas as quais Deus vai usar nessa dispensação para alimentar a noiva do Cordeiro e que esse pão sagrado nunca nos falte. Amém, querido? Fique na bênção, fique na paz, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde e que a luz de Cristo resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus.